Olá, gente! A aula dessa semana é sobre o conceito mais básico da área da sintaxe. O que é sintaxe? Essa palavra, aparece em qualquer gramática como uma das partes fundamentais dos estudos gramaticais. Sintaxe é quando nós observamos uma frase e nós vemos quais são as suas palavras principais, as suas palavras importantes e também as suas palavras acessórias, né? Sintaxe então quer dizer o quê? Como é que uma frase ela se organiza em uma certa língua? Porque todas as línguas têm o que? Formas de se organizarem as frases. Então nós vamos ver também quais são os conceitos básicos da sintaxe, que são três para essa aula. O conceito de frase, de oração e de período. Tranquilo? Então vamos lá. Então, se eu assim, escrever assim, alguma coisa assim no quadro, com, isso aí transmite algum sentido para vocês? Isso transmite alguma informação completa para vocês? Claro que não. Por quê? Porque essa palavra com, ela é uma palavra que não tem o que? Autonomia semântica completa, né? O que é semântica? Quando nós assim, falarmos em semântica, a gente tem que ter em mente o que? É o significado das palavras. Tranquilo? Então, ali no quadro, a palavra com sozinha, ela não transmite nenhum tipo de informação para quem lê ou para quem ouve, né? Agora, se eu soltar um grito assim, ó, fogo, assim, berrando, né? Fogo! Essa simples palavra fogo, ela vai transmitir algum tipo de informação para quem ouve ou para quem lê. Qual é? É meio que um alerta para incêndio, não é? Então, ó, quando a gente tem alguma palavra ou também conjunto de palavras que transmitem alguma informação para quem ouve ou lê, nós temos uma frase. Portanto, essa palavra fogo com ponto de exclamação para dar aquele sentido de grito, né, de coisa emocionante. Então, essa simples palavra fogo, nós temos uma frase. Agora, a gente pode melhorar isso aí. Ou seja, não é melhorar no sentido, de ser melhor mesmo, mas é tornar, a nossa frase mais o que? Complexa. Que nem eu escrevendo assim, ó, a casa pegou fogo. Quando a gente pensa nisso, a casa pegou fogo, a gente pensa no que? Em algo que transmite uma informação para quem ouve ou lê, não é? Tem meio assim que um sentido parecido com aquela frase anterior, mas esta nova frase, eu até vou colocar números, ó. Um, um é frase, dois também é uma frase, mas essa frase 2 ela se torna mais complexa. Por quê? Por causa da presença de uma classe de palavras, que é o verbo. O verbo aqui é pegou. Vocês lembram, né? O que é verbo, né? Vai aparecer ali no nosso vídeo, na partezinha ali dele, vai aparecer um atalho para um outro vídeo meu falando sobre verbo. Tranquilo? Então, a casa pegou fogo por causa do verbo. Essa informação se torna mais complexa. Quantos verbos nós temos aí? Um só. Então, essa frase, ela é chamada de frase verbal ou oração. A frase anterior, a frase um, não tem verbo. Então, a gente chama essa frase de frase nominal. A frase todas as frases nominais são o que? As mais simples. Fogo, ai que dor, quando tu bate o teu dedão ali no pé da mesa, a gente fala um palavrão, né? Então, isso também são frases nominais.
Por quê? Porque elas não possuem verbo e são as estruturas mais simples de frase. Para sintaxe, as frases nominais elas não nos interessam muito, porque elas são muito simples. Agora, a frase quando ela possui verbo, aí a sintaxe já passa a cuidar, a olhar. Que aí a gente tem a frase verbal, por causa da presença do verbo, ou ela é mais conhecida pelo nome de oração. Então ali a frase 2 ela é uma frase mais complexa por causa da presença do verbo, então ela se torna uma oração. E quantas orações nós temos aí? Nós temos a quantidade de orações, ela se liga impreterivelmente à quantidade de verbos. Temos um único verbo aqui, então a gente só tem uma oração. Se a gente só tem uma oração, a gente vai dizer que é um período simples. O que é um período simples? Período simples é um enunciado, ou seja, aquilo que alguém fala, que possui apenas uma única oração, ou seja, uma frase com um verbo. Agora vamos ali fazer o item 3. A gente vai deixar mais complexo ainda o nosso pensamento. Escrevendo aí no quadro. Ó, a casa pegou fogo porque houve um curto-circuito. Aqui a gente tem um pensamento mais complexo ainda do que em 2, né? 3, o pensamento é mais complexo do que 2. Por quê? Porque a gente faz uso agora não mais de somente uma oração. A gente tem duas orações aí. Por quê? Nós temos duas frases com verbo aí. Quem é a primeira frase? Eu vou sublinhar de canetinha verde. A primeira frase. Calma, canetinha, fica aí. Ó, a primeira frase está aqui. E a segunda frase aqui. Então, aqui a gente tem um período, ou seja, um enunciado, algo que alguém fala, que possui não apenas uma oração só, não apenas uma frase com um verbo. Aqui a gente tem dois verbos. Tem o verbo pegou e o verbo ouve. Então, se nós temos dois verbos, um longe do outro, nós temos duas orações. E aí a gente tem o que é chamado de período composto. Período composto é aquele enunciado que possui mais de uma oração, duas ou mais. Né? Então vamos classificá-lo ali. Ó. Temos duas orações, ou seja, duas frases com verbo. A primeira oração desse período, quem é? A casa pegou fogo. E a segunda, houve um curto-circuito. Então a gente tem duas orações, ou seja, duas frases verbais, duas frases mais complexas. A primeira, a casa pegou fogo, a outra, houve um incêndio. E como elas estão juntas, né, até o ponto final, então a gente tem um período composto. Então isso aí é o ápice da complexidade em termos de frase. Né? Porque um período composto ele pode ter duas ou mais orações. Nós vamos ter períodos com várias orações. E todas elas vão se relacionar uma com a outra. Tranquilo? Então, esses três conceitos são os três conceitos básicos de sintaxe. Conceito de frase, relembrando, frase é o quê? Aquilo que tu ouve e te traz alguma informação. As frases elas podem ser simples, bem simples, que são as frases nominais, aquelas frases que não tem verbo, como a frase 1 aqui, ou as frases podem ser mais complexas, e aí elas se tornam orações, quando elas possuem verbo. Quando a gente tem um período, ou seja, um enunciado, aquilo que se fala em torno de um verbo, a gente pode ter um período simples, quando aquilo que a gente fala
contém apenas uma única oração. Ou a gente pode ter um período composto, em que nós temos duas ou mais orações juntas, tranquilo? Então, agora a gente vai aos nossos exercícios. Limpando aqui o nosso quadro lindo, né? Isso, ó, voltou ali. Apareceu a nossa tela de exercício. Deixa eu ampliar mais aqui. Aí tem outro vídeo meu que fala também desses conceitos básicos de sintaxe. Vocês devem vê-lo, porque nunca é demais ter aula, né, gente? Agora ali, ó, o exercício de agora é para você analisar as frases abaixo e colocar verdadeiro ou falso nas afirmações sobre elas. Ó, o calor está demais. Aqui a gente tem uma frase completa, né? Uma frase que te traz uma informação, né? Quando tu ouve isso, tu entende que aquilo ali traz uma informação para ti, né? Temos verbo aí? Temos o verbo estar. Então, se a gente tem uma frase com verbo, a gente tem uma frase verbal ou oração, ou também período simples, porque só tem uma única oração. Então, essa A aqui é verdadeira. Letra B. Que menina querida. Temos verbo aí? Isso aí é uma daquelas frases bem simplesinhas. Então, a gente tem uma frase nominal. Quando existe uma frase nominal, nós não temos período, porque isso aí é uma forma muito simples de tu expores alguma coisa. Então essa B aqui é falsa, não é frase verbal, porque não há verbo. Agora a C ali, ó, a C parece que é uma coisa maior, ó. Assim, ó, garotos estudiosos almejam ou seja, querem, né, desejam grandes conquistas e certamente eles conseguem. Temos aí quantos verbos? O verbo almejar e o verbo conseguir. Temos então dois verbos, um longe do outro. Portanto, a gente vai ter duas orações, duas frases verbais. E se essas duas frases verbais, essas duas orações estão juntas até o ponto final, a gente tem período composto. Então aí é verdadeira. Letra D. Vi, vim e venci. Frase do grande general romano Júlio César. Nós temos aí verbo? Temos três. Vi, vim, venci. Então não pode ser frase nominal. Então isso aí é falso. Quanta coisa esquisita, disse o escritor. Aqui a gente tem o quê? Ó, quanta coisa esquisita. Aqui a gente tem uma frase. Alguma coisa que te traz uma informação. Aqui tem verbo? Não. Então tem uma frase nominal aí. Ali depois, ó, disse o escritor. Aí a gente tem verbo. Aí do outro lado a gente vai ter uma frase verbal. Então a gente tem uma frase nominal sem verbo e uma frase verbal com verbo. Então aí é verdadeiro o que está escrito ali, ó, formado por uma frase nominal e uma frase verbal ou oração. A2. Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional, ou seja, uma oração, ou seja, frase que não tem verbo, né? O mal com bem se paga. Tem verbo, então não é essa alternativa. Devagar, travessia de pedestres. Aqui a gente não tem verbo. Então é essa B que é a frase nominal, ou seja, a frase que não é oração, é a B. C é frase verbal ou oração. Deu, tem aquele verbo deu ali. Olhe como o céu está azul. Tem verbo, então não é essa a alternativa. A alternativa correta, então, aqui é a B de bola. Coloque PS para período simples e PC para período composto. Inventei aquela desculpa na hora. Quantos verbos tem aí? Período simples. Você vai sair ou vai ficar em casa? Temos aí duas locuções verbais, dois conjuntos de verbos que estão grudadinhos um no outro. O vai sair e o vai ficar. Então aí temos período composto. PC. Não gosto de mentiras. Um verbo só. Gosto. PS. Período simples. D. Domingo fui ao clube. Fui é verbo. Corri, verbo. Nadei, joguei tênis. Temos 4 verbos aí. Então é período composto, PC, porque nós temos 4
orações. A primeira é: domingo fui ao clube. A segunda, corri. A terceira, nadei. E a quarta, joguei tênis. 4C. Coloque C certo ou E errado para as afirmações colocadas nos parênteses abaixo. Cuidado com nossas crianças. Período simples. Aqui a gente não tem verbo, então não pode ser período. Então é E de errado. Tudo voltou ao que era antes. Temos dois verbos, ó, voltou e era. Período composto, certo. C. Minha mãe usa óculos, a sua não usa. É período simples? Não, é período composto. Nós temos dois verbos. Temos duas frases. A minha mãe usa óculos. Outra frase, a sua não usa óculos. Então é período composto. Então a C está errada. D. Chuva e sol, casamento de espanhol. Frase. Isso, frase. É uma frase porque não tem verbo, é uma frase nominal até. Deus fez você para a vida. Quantos verbos tem ali? Um só. Fez, período simples, certo? F. Lá vai ele para o mundo. Um verbo só, vai. Período simples, certo também. G. Todo casal briga um dia na vida. Briga, um verbo só, não é composto, então aí está errado. O menino muito educadamente se despediu. Despediu, o único verbo, então é período simples, não é composto. H está errada também. I. Deus fez a lua que ilumina nossa estrada. Período composto? Sim, porque nós temos duas orações ali, duas frases com verbos. Fez, ilumina, dois verbos longe um do outro, então duas orações, período composto, certo? J. Os dois eram parceiros inseparáveis. Temos um único verbo ali. Eram, período simples, ótimo. Essa aqui forme períodos compostos, ou seja, a gente vai ter que unir duas orações, né, com as palavras e, ou, mas, logo, porque, porém, nem, de acordo com o sentido. Ó. Exemplo, ele não sabe nadar, ele caiu na piscina. A gente pode colocar o e. Ó, ele não sabe nadar e caiu na piscina. Então a gente transformou em um período composto duas orações que estavam separadas. Não, porque aqui tem um ponto final aqui e o ponto final aqui. Então elas estavam separadas. Agora aqui embaixo, ó, a gente só tem um único ponto final. Portanto, período composto ali, ó. Deve ser feriado. Uma oração. A rua está deserta. Outra oração. Qual dessas palavrinhas aqui a gente vai colocar ali de acordo com o sentido? Pode ser o e, mas também pode ser o porquê. Deve ser feriado, porque a rua está deserta. Tem um sentido de explicação, né? Para aquela primeira oração ali. Por que é feriado? Porque a rua está deserta. Igor já é adulto, ele age feito criança. Pode ser o porquê também? Não, pode ser o mas. Por quê? Porque a gente tem o que? Duas frases que estão em choque de ideias. Ó, Igor já é adulto, mas, ou também, porém, ele age feito criança. Ricardo está em casa, ele foi ao clube, a gente vai unir com ou. Ricardo está em casa ou ele foi ao clube? Tranquilo? D. Não assisti ao jogo, a televisão queimou. Então ali a gente coloca o porquê. Misael não estuda, ponto. Ele não trabalha. A gente pode colocar o nem. Ó, Misael não estuda nem trabalha. Tranquilo? Espero que tenham entendido e boa sorte nesta matéria nova que é muito importante, tá bom?